Existe uma característica da jornada de Aang que costuma passar despercebida porque a própria estrutura de Avatar nos condiciona a olhar para ele de uma forma específica. Desde o primeiro episódio, sabemos que ele é o protagonista da história. Sabemos que ele é o Avatar, o único capaz de dominar os 4 elementos e restaurar o equilíbrio do mundo. Sabemos que, em algum momento, ele precisará enfrentar o Senhor do Fogo e colocar fim a uma guerra que já dura um século. Em outras palavras, desde o início, enxergamos Aang através da lente do destino. O problema é que, quando fazemos isso, acabamos ignorando a perspectiva mais importante de todas, a dele. Os nômades do ar não eram definidos por conquistas territoriais, por poder militar ou por ambições políticas. Sua identidade estava profundamente conectada à espiritualidade, ao desapego e à liberdade. Enquanto outras nações organizavam suas sociedades em torno de hierarquias, governos e conflitos, os nômades do ar cultivavam uma relação quase contemplativa com a existência. Eles acreditavam na harmonia, na leveza e na capacidade de viver sem se deixar aprisionar pelas próprias posses ou desejos. Aang era o reflexo perfeito desse modo de vida. Sua personalidade curiosa, brincalhona e despreocupada não era apenas uma característica individual, mas uma consequência direta do ambiente que foi criado. Quando o vemos voando pelos templos, competindo amigavelmente com outras crianças ou simplesmente explorando o mundo ao lado de Appa, estamos observando alguém que ainda não foi alcançado pelas exigências da vida adulta. Existe uma inocência genuína em sua forma de enxergar o mundo, uma confiança espontânea que apenas aqueles que ainda não foram esmagados pelas responsabilidades conseguem possuir. É justamente por isso que a descoberta de sua identidade como Avatar representa uma ruptura tão profunda. Os monges decidem revelar a verdade antes do momento adequado por causa do cenário político cada vez mais instável. A guerra se aproxima, as tensões aumentam e todos acreditam que o mundo precisará do Avatar antes do esperado. Do ponto de vista institucional, a decisão faz sentido. Do ponto de vista humano, porém, ela é devastadora. De repente, Aang deixa de ser apenas uma criança e passa a ser um símbolo. A expectativa dos outros passa a ocupar um espaço cada vez maior em sua vida. Aquilo que antes era espontâneo agora passa a ser interpretado à luz de um papel que ele jamais escolheu desempenhar. Seus amigos começam a tratá-lo de forma diferente. Seus mestres passam a enxergá-lo não apenas como um aluno, mas como uma responsabilidade histórica. O mundo inteiro parece decidir quem ele deve ser sem perguntar quem ele gostaria de se tornar. Talvez uma das maiores qualidades da escrita de Avatar seja justamente a maneira como ela trata esse conflito. Em muitas histórias, o chamado para a aventura é apresentado como algo empolgante. O protagonista descobre possuir um grande destino e imediatamente parte em direção a ele. Com Aang acontece o contrário. O destino não aparece como uma recompensa, mas como uma perda. A partir do momento em que descobre quem é, ele começa a perceber tudo aquilo que deixará de ser. O medo que o leva a fugir não nasce da covardia. Nasce do luto antecipado pela vida que está prestes a desaparecer. Quando surge a possibilidade de ser afastado de Gyatso, a pessoa com quem possui o vínculo emocional mais forte, esse sentimento finalmente transborda. Pela primeira vez, Aang entende que se tornar o Avatar significará abrir mão de praticamente tudo aquilo que lhe dá segurança. Sua fuga não é rejeição de uma responsabilidade. É a tentativa desesperada de preservar a própria infância. E existe algo profundamente trágico nisso. Porque nós sabemos que ao tentar proteger a vida que conhecia, ele acabará perdendo-a para sempre. Quando Aang desperta, 100 anos depois, a guerra já transformou completamente o mundo. No entanto, a maior tragédia de sua jornada não está na dimensão do conflito, mas naquilo que ele descobre sobre si mesmo e sobre o seu povo. Durante muito tempo, a narrativa de Avatar é lembrada como uma história de aventura. Existe humor, amizade, descobertas e momentos de grande leveza. Mas por trás de todos esses elementos existe uma camada de dor que sustenta toda a construção do personagem principal. Aang não retorna para um mundo diferente. Ele retorna para um mundo onde tudo aquilo que definia sua identidade deixou de existir. Os templos permanecem de pé, mas já não são lares. As paisagens continuam as mesmas, mas perderam seu significado. Os espaços que antes eram preenchidos por vozes, histórias e relacionamentos agora são apenas ruínas silenciosas. O genocídio dos nômades do ar não representa apenas uma perda coletiva. Para Aang, ele significa a destruição de qualquer possibilidade de retorno. Não existe mais um lugar onde ele possa reencontrar sua antiga vida. Não existem sobreviventes capazes de compartilhar suas memórias. Não existem mestres que compreendam plenamente suas experiências.
Tudo aquilo que constituía seu mundo desapareceu enquanto ele dormia. É impossível compreender Aang sem compreender essa solidão. Muitas vezes sua alegria é interpretada apenas como um traço de personalidade, mas talvez ela funcione também como um mecanismo de sobrevivência. Afinal, o que aconteceria se ele permitisse que toda aquela dor ocupasse plenamente sua consciência? O que aconteceria se ele parasse para refletir durante tempo suficiente sobre o fato de que ele é o último representante de uma cultura inteira? Avatar raramente verbaliza essas questões de maneira explícita, mas elas estão presentes em praticamente toda a trajetória do personagem. Aang carrega uma forma particular de sofrimento que muitos sobreviventes de grandes tragédias relatam: a culpa de continuar vivo. Embora racionalmente saiba que não provocou a destruição dos nômades do ar, emocionalmente ele não consegue evitar a pergunta que o acompanha ao longo de toda a série: e se eu tivesse ficado? E se eu tivesse assumido minha responsabilidade? E se eu não tivesse fugido? Nenhuma dessas perguntas possui resposta. Ainda assim, elas continuam existindo. Talvez porque a culpa raramente seja uma busca pela verdade. Na maioria das vezes, ela é apenas uma tentativa desesperada de encontrar algum sentido para aquilo que jamais poderá ser compreendido. É nesse contexto que Katara, Sokka e posteriormente Toph assumem um papel tão importante. Eles não substituem a família que Aang perdeu, nem apagam as cicatrizes que carrega. O que fazem é algo muito mais humano. Eles oferecem a possibilidade de construir novos vínculos apesar da dor. A história de Aang não é apenas uma história sobre perda. É também uma história sobre reconstrução. Sobre a difícil tarefa de continuar vivendo quando uma parte fundamental de quem você era ficou presa no passado. E à medida que a guerra se aproxima do fim, um conflito silencioso começa a ocupar o centro da narrativa. Curiosamente, ele não envolve exércitos, estratégias militares ou disputas territoriais. O conflito mais importante de Avatar acontece dentro do próprio Aang. Durante toda a série, o mundo tenta convencê-lo de que existe apenas uma forma de resolver o problema representado por Ozai. A lógica era simples. Se o Senhor do Fogo é responsável por décadas de sofrimento, sua morte parece não apenas justificável, mas necessária. Praticamente todas as figuras de autoridade que cercam Aang compartilham dessa visão. Seus aliados acreditam nela. Os líderes políticos acreditam nela. Até mesmo os avatares anteriores do passado acreditam nela. A pressão é enorme porque, do ponto de vista pragmático, o argumento parece irrefutável. Entretanto, para compreender o dilema de Aang, é preciso lembrar de tudo aquilo que moldou sua identidade desde a infância. Sua formação espiritual não foi construída em torno da dominação, mas da preservação da vida. Seus valores não nasceram da guerra, mas da busca pela harmonia. Para ele, a questão nunca foi simplesmente derrotar Ozai. A questão era descobrir se era possível salvar o mundo sem abandonar aquilo que acreditava ser moralmente correto. Esse conflito revela uma das reflexões mais maduras presentes em Avatar. Frequentemente ouvimos que amadurecer significa aceitar compromissos, que crescer implica abandonar certas idealizações infantis, que a realidade eventualmente nos obriga a fazer aquilo que não gostaríamos de fazer. Em muitos aspectos isso é verdade. Mas a história de Aang levanta uma pergunta diferente. Existe um limite para esses compromissos? Existe um ponto em que abandonar nossos próprios princípios deixa de ser maturidade e passa a ser uma forma de rendição? O aspecto mais interessante de sua jornada é que ele não encontra uma solução porque rejeita a realidade. Pelo contrário, ele compreende perfeitamente a gravidade da situação, compreende o perigo representado por Ozai, compreende o sofrimento causado pela guerra. Ainda assim, recusa-se a aceitar que a única resposta possível seja a destruição. Quando finalmente derrota o Senhor do Fogo sem tirar sua vida, a vitória adquire um significado que vai muito além do resultado militar. Naquele momento, Aang demonstra que sua jornada nunca foi sobre se tornar mais poderoso. Foi sobre preservar sua identidade diante de um mundo que constantemente tentava redefini-la. Ao longo da série, ele perdeu sua infância, seu povo, sua casa e a versão do futuro que imaginava para si mesmo. Quase tudo foi arrancado dele. No entanto, existe algo que conseguiu preservar até o fim: a convicção de que não precisava abandonar sua humanidade para cumprir seu dever. Talvez seja por isso que sua história continue ressoando com tantas pessoas, porque no fundo a maioria de nós também enfrenta momentos em que o mundo parece exigir que nos tornemos alguém diferente para sermos aceitos, respeitados ou bem-sucedidos. A jornada de Aang nos lembra que nem toda transformação precisa significar abandono, que é possível crescer sem destruir quem somos, e que talvez a forma mais difícil e mais corajosa de amadurecimento
seja justamente encontrar uma maneira de carregar o peso das responsabilidades sem perder aquilo que torna nossa vida digna de ser vivida.